Gente, eu vou falar sobre um título, que é o título 28 da edição Vinha de Luz, que ele chama Em Peregrinação. É um texto pequeno, assim, não tem muito o que a gente comentar, mas eu trouxe uma historinha depois para a gente poder ler, né? Então, em peregrinação, ele começa assim: por que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura? Paulo: porque aqui realmente não é a nossa cidade permanente, né? A gente vem aqui para aprender, para adquirir conhecimento, e depois nós vamos para a nossa terra mesmo, espiritual. Então, ele começa: em peregrinação. Eu fui procurar o que é peregrinação. Ele fala que peregrinação é uma jornada a lugares santos e de devoção. Isso é peregrinação. Ao meu entender, essa passagem aqui, ele fala em peregrinação porque ele acha o nosso caminho, é o que eu acho, tá? É o que eu deduzi do que eu li. Eu acho que ele acha que o nosso caminho é santo, que nós estamos trilhando um caminho de devoção realmente, porque a gente vem aqui adquirir conhecimento, adquirir força, adquirir destreza, aumentar nossas faculdades. Então, isso é o que eu penso que ele acha, que ele vê a peregrinação como um caminho santo que a gente tem a percorrer. É o que eu entendi. Eu não vou ler o texto na íntegra, ele está aqui, mas eu vou ler e explicar, certo? Então, ele começa falando, riscível. O que é riscível? Ele começa assim, riscível. Riscível é o instinto da apropriação indébita. Riscível é que provoca risos. É uma coisa ridícula, uma coisa que provoca... Sei, sim, sabe? Será que você não sabe disso? Ele vê nesse tom. Então, riscível é um instinto de apropriação indébita. O que é apropriação indébita? É alguma coisa que você recebeu para tratar bem, para cuidar, mas que não é sua, que você vai ter que se desfazer dela, certo? Então, o que a gente faz com a apropriação indébita? A gente toma posse daquilo. Então, você toma posse. É meu corpo, é meu filho, é meu marido, é minha casa, é meu centro, tudo é meu, né? Então, é isso que a gente faz. Então, esse instinto de apropriação indébita, que assinala a maioria dos homens. Todo mundo, praticamente, é assim, né? A gente ainda não descobriu que é tudo nosso. E que quando a gente partir, a gente vai levar só que conseguiu amealhar no espírito, né? O que a gente amealhou da matéria vai ficar. Isso não quer dizer que a gente não tem que batalhar pela matéria. Não, porque a gente precisa da matéria. A gente precisa cuidar do corpo, que é a morada do espírito. A gente precisa de uma casa para morar, de um carro para se locomover, de comida para comer. Então, a matéria nos ajuda e muito. Mas não é nossa, não é uma posse nossa. A gente vai largar aqui. Então, ele fala aqui, não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem evolutiva? Então, nós viemos aqui para evoluir, conhecer, ver tudo que a gente pode fazer, distribuir o nosso conhecimento e evoluir. Eu vi isso aqui como um trem, um carro, em que cabe todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, o que ele fala aqui? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Então, nós estamos no trem. Eu sou rica, então eu vou na primeira classe, certo? Aí, se respira na pobreza, viaja igualmente, com vistas dos mesmos destinos, apesar da condição de segunda classe transitória. Isso aqui está escrito aqui, viu, gente? Eu só estou explicando, mas é o que está aqui. Então, eu vou pegar o trem, eu sou pobre, eu compro a passagem
classe C. Vou lá no fim do mundo e não tenho o que comer, o restaurante está longe, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu estou no trem, certo? Eu estou caminhando. Se apresenta notável figuração física, né? Isso é belo. É o Brad Pitt, né? É o Brad Pitt. Somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo, na jornada empreendida. Então, por que ele fala curto tempo? Porque nós temos um prazo de inspiração aqui, a gente vem, mas a gente tem um prazo para ir embora, né? Quando nossos telômeros resolverem, ou quando chamar o número lá da rifa, 95, você vai e pronto. Então, a gente tem duração curta. Se exibe traços menos belos ou caracterizado de evidências imperfeitas, vale-se de indumentária tão passageira quanto mais linda a roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Então, você está no mesmo trem. Pode ser bonito, pobre, rico, está com roupas bonitas, roupas feias, mas você está indo no mesmo trem. Cada um vai aprender de alguma forma, mas você está caminhando. Por mais que o impulso da propriedade ateie fogueiras de perturbação e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possuem no chão do planeta domicílio permanente. Então, gente, a gente não é dono de nada. Tudo é da Terra, do planeta, né? Por mais que você queira, aquilo lá é meu, tal, você vai deixar tudo aí, né? A gente conhece muita gente que, sabe, tinha tudo, carro, tudo que queria, mas morreu. Ficou aí para os filhos brigar, né? A gente vai morrer também. Volto a dizer, não é errado ter bens materiais. Porque quando a gente vai para a pátria espiritual. A gente vai retornar numa próxima encarnação. Esses bens não vão ser mais nossos. Pode ser que, como a gente aprende, quando você reencarna provavelmente na mesma família, porque você vem tratar de assuntos e que provavelmente você vai ficar no mesmo âmbito que você está. Mas aquilo não é mais seu. Pode ser do seu avô, ou pode passar por herança, mas aquilo que você amealhou não é mais seu. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Até o corpo da gente, viu, gente? Todo dia a gente envelhece. Todo dia a gente muda. A gente perde células. A gente perde memória. A gente está na sala. Não, eu vou na cozinha tomar um café. Chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui, não é mesmo? Não lembro que eu vim tomar um café. Volta para a sala. Puxa, mas eu queria tanto um café. Volta para a cozinha. E nós estamos nessa fase agora, né? Hoje meu celular estava no banheiro. Aí eu falei, nossa, preciso do meu celular. Fui na cozinha, não estava o celular. Voltei para o escritório, mas eu não peguei o celular. Aí você vai procurando o celular. Olha só como nós estamos bem, né? né? A Val não está nesse patamar ainda, né, Val? A Joyce com certeza não está assim, né, Joyce? Ainda bem. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impedindo a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Isso a gente já sabe, gente. Isso não tem novidade, né? O que tem novidade é que a gente tem que pegar esse conhecimento que a gente já sabe e colocar em prática. Porque passamos a dar valor à nossa peregrinação a partir daí. Quando você tem conhecimento, você passa a dar valor a tudo que te acontece.
a cada caminho, a cada conquista. Hoje acordei bem, contente, sem nenhuma dor. Olha que maravilha. Será que eu morri? Porque quando você acorda sem nenhuma dor, né? Você já acha que você foi para o plano espiritual, porque sempre dói o joelho, as costas, dá umas dorzinhas assim, né? Então, se não estás cego, eu acredito que nós não estamos tão cegos mais, porque se estamos aqui estudando, melhorando, sabendo das coisas, a gente não está mais tão cego. A gente pode esquecer no meio do caminho, mas a gente já tem uma visão e uma certeza daquilo que a gente deve fazer, né? Porque como dizia, não sei quem falou isso, acho que foi a Clô, que livre-arbítrio é para crianças. Quando você amadurece e cresce, você não precisa mais do livre-arbítrio, você tem certeza daquilo que você tem que fazer, então você não precisa decidir mais nada. Você sabe que você tem que fazer aquilo e ponto final. Então o livre-arbítrio é para crianças. Crianças, assim, vamos dizer assim, numa classe evolutiva, ela quis dizer, né? Ela explica aquela classe evolutiva lá. Então, pois, para as leis da vida, que já despertar-se... Bom, eu já li aqui, né? Não. Para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente. Então, ele quer dizer, como você vai voltar para o plano espiritual? Que você amealhou aqui para levar, né? Vai chegar lá, vai... meu Deus, eu morri, e agora? Né? Ou você vai chegar lá e falar, morri, vamos lá, arregaça a manga e vamos para o trabalho. Não é mesmo? Eu não sei, hein? Eu imagino que seja assim. Eu não lembro quando eu morri. Então, não posso dizer, né? Tem umas férias aí. Será que tem umas férias para você descansar? Um tempo para você relaxar, né? Vai saber, né? Mas eu não quero, sabia? Porque deve ser muito chato você ficar um tempo sem fazer nada. Já pensou que triste? Nossa, eu ia ficar muito depressiva. Nossa, já pensou? Há tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Então, a gente vai, caminha, faz a nossa trajetória, faz o nosso caminho, e a gente sabe que a gente está amealhando conhecimento, está amealhando formas de aprender mais, de se melhorar mais, para que quando chegar a nossa hora, nas súbitas paradas da morte, a gente estar bem informado, né? Aqui, eu noto que não é só bem uma informação. Eu noto que a gente tem que ter a humildade, o esclarecimento pela liberdade, o deixar de ser egoísta, o deixar de ser irado, porque deixar de ter raiva de alguém, a gente vai ser difícil hoje em dia, né? Pisou no teu calo, você não vai ter raiva? Você vai, mas você não tem mais aquela ira de pegar um revólver e dar um tiro na cara do cara, ou pegar o porrete do Armando e chacoalhar o cara. Não, você já vai, coitado, ele não está vendo que mal que está fazendo, sabe? Então você já vai no meio termo, né? Você já não vai fazendo duelos, né? Então, essa é a passagem do Vinha de Luz, em peregrinação. Ele conta que a gente pode se despir de tudo, que vai ficar com a gente é o nosso conhecimento, é o que amealhamos aqui, e no nosso caminho, e na nossa peregrinação. Então, essa é a passagem da Vinha de Luz, do nosso texto hoje, que é a 28, que a gente já sabe que não teremos aqui nada de permanente nosso. A gente tem que buscar mesmo o que a gente vai ter no futuro. Aí, como eu vi que era pouquinho, eu falei, eu vou contar uma historinha. Aí ficou uma historinha meio grande. E aí eu vou tentar dar uma resumida na historinha, porque ela é comprida.
Eu peguei essa história na Obras Póstumas. É um livro também do André Luiz, né? É do Kardec? Eu não li lá. E eu achei muito interessante porque chama A Estrada da Vida. Olha que interessante. Eu vou ler a primeira parte, a segunda parte eu resumo, para não ficar muito grande. Então é assim, ó. Suponhamos uma longa estrada sob o percurso da qual se encontram de distância em distância, mas intervalos desiguais. O interessante de a gente escutar essa história é a gente se projetando na história, porque é muito interessante. Florestas que é preciso atravessar. A entrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida e não retorna senão na saída. Você entrou, está dentro. Um vigor segue essa estrada e entra na primeira floresta, mas lá não mais vereda batida. Eu vou traduzir aqui porque as palavras são meio complicadas. Não tem mais terra batida, não, matinhos, não. É floresta fechada mesmo. Mata mesmo fechada. No meio do qual você se perde. A claridade do sol desapareceu, sob o espesso maciço das árvores. Ele erra sem saber para onde vai. Enfim, depois de fadigas extraordinárias, chega aos confins da floresta. Mas, abatido da fadiga, rasgado pelos espinhos, machucado por pedras, lá reencontra a estrada de luz e prossegue seu caminho, procurando se curar das feridas. Então, ele passou pelo primeiro obstáculo. Está em caminho, está na peregrinação. Mais longe, encontra uma segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas já tem um pouco de experiência e ele sai menos contundido. Então, sabe, você já passou por aquilo. Então, como diz o meu marido, errar uma vez é humano, né? Errar duas é burrice. Então, se você já passou por aquilo, você vai aprimorando os seus conhecimentos para não errar tanto, né? Numa, entra um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir e o impede de se perder. A cada nova travessia, a sua habilidade aumenta, e bem que seus obstáculos são mais e mais facilmente superados, seguro de reencontrar a bela estrada da saída. Essa confiança o sustenta. Depois, sabe se orientar para encontrá-la com mais facilidade. A gente vai passando, e algumas certezas ficam, né? A gente hoje tem certas certezas. Por exemplo, a certeza de entrar aqui e ter muita luz. A certeza das amizades, a certeza do caminhar. Hoje em dia a gente tem algumas certezas, porque já passamos por muitas dificuldades. Mas a estrada termina no cume de uma montanha, muito alta, de onde avista todo o percurso. Desde o ponto de partida, você tem as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes que experimentou. Mas essa lembrança nada tem de penosa, porque alcançou o objetivo. E como velho soldado que na calma do lar doméstico se lembra das batalhas a qual assistiu. Então, no final aqui, depois de ler muito, ele está contando para a gente que isso são reencarnações. Então, você vai passando, e você vai melhorando, E no final, quando você, como diz o meu amigo Ercílio, sou evangélico, né? Já caminhei. Você vai ver o seu trajeto, né? Vai ver tudo aquilo que passou. Quando estava nessas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas a atravessar, parecia-me que não chegaria mais no fim.
tudo me parecia gigantesco e intransponível ao meu redor. E quando penso que sem este bravo lenhador que me recolocou num bom caminho, talvez estaria ali ainda. Agora que considero essas mesmas florestas, de ponto de vista onde estou, como me parecem pequenas. Parece-me que, com um passo, teria podido transpô-la. Bem mais, a minha vista as penetra e nelas distingo os menores detalhes. Vejo até as faltas que cometi. Pensou que interessante? Quando a gente puder ver isso, eu queria ver. Já pensou? Nossa, eu fiz isso de errado, como eu sou burra, né? Você vai começar a poder analisar. Então, eu vou ler mais um pedacinho, depois eu começo a resumir. Então, um velho diz: meu filho, este é o fim da viagem. Mas um repouso indefinido te causaria longo tédio mortal. Falei para vocês, se você ficar muito quieto, não vai dar certo. E ficarias a lamentar as vicissitudes que experimentaste e que deram atividades aos teus membros e a teu espírito. Então, aqui agora ele está contando que ele está falando, você já chegou, você já progrediu, você já está aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar aqui só olhando? Ou talvez se lamentando do que você não fez? Ou talvez falando, olha, eu devia ter feito isso melhor, eu devia ter feito aquilo melhor. Ou você volta lá e ajuda o seu próximo como lenhador. Isso é uma coisa que você tem que decidir. Então ele fala aqui para ele, filho, o que você acha? Volta lá, com toda a experiência que você tem, e ajuda o teu próximo. Vai para a floresta e ajuda quem está com dificuldade. Quem está baleado, quem está esmiuçado, que caiu nas pedras, que está combalido, ajuda ele com a tua inteligência, com o seu vigor físico, com a sua educação, com tudo aquilo que você já conseguiu através das suas encarnações. Vai lá e ajuda o teu próximo. É o que ele está contando aqui nessa página, sabe? Agora vamos para essa. Então, aí ele conta, felizes aqueles que encontraram a saída, que foram, batalharam, entraram na floresta, saíram várias vezes e encontraram a saída. E ele conta que no meio do caminho, um cara falou para ele assim, um velho de barba branca encontrou com ele e falou assim, olha, tem uns abismos pelo meio do caminho e que uma pessoa em 1000 passa. Como é que eu faço, Senhor? Eu não vi nenhum abismo nesse caminho. Aí ele fala, não existe esse abismo. Esse abismo está na mente das pessoas. Você vai e vai buscar as pessoas que estão no abismo. Porque elas não estão realmente no abismo. Elas estão com a mente perturbada, com dificuldade de tanto tropeços, estão no abismo. Vai lá e ajuda, porque esse abismo não existe, né? Olha só que interessante. E a gente aprende isso, né? É a nossa tela mental, né? Quando você bota na sua cabeça que você está ruim, que você é feio, que você não consegue isso, que você não consegue mesmo. Pode largar a mão que você não vai conseguir. Mas se você colocar na sua cabeça, não, eu vou lá, eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou atravessar, eu vou conseguir, você consegue. Então ele fala, para encerrar, a estrada é a figura da vida espiritual da alma, sobre o percurso da qual se é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, onde se trabalha para o seu adiantamento, ao mesmo tempo que para a obra geral, o vigor que chega ao objetivo é que retorna para ajudar aqueles que estão atrasados. É a dos anjos guardiões, missionários de Deus, que encontram a sua felicidade em seu objetivo, mas também na atividade que desdobram para fazerem o bem e obedecerem
ao Supremo Senhor. Então, o que ele fala? Vai lá, gente, ajuda. Quem pode, faz. Quem pode, ajuda. Então, ele está falando de várias encarnações que nós passamos, né? Eu não sei, eu devo ter muitas encarnações, mas eu não sei quantas. Mas a gente vai trilhando as encarnações e muitas coisas você depara com as coisas na frente e fala assim, nossa, eu já vivi isso. Será que é por aqui mesmo que eu tenho que ir? Já é um caminho, né? Você não sabe se é mesmo, mas você já tem um desconfiômetro que você pode saber o caminho, né? Então, essa passagem mostra que não adianta cortar caminho, adianta caminhar, adianta ir na sua peregrinação, porque é isso que faz você evoluir, é isso que faz você crescer. Muitas vezes as pessoas tentam realmente cortar caminho, às vezes elas até conseguem, mas ali na frente vem aquela prova que você teria que passar e você vai ter que passar. Então, é bom a gente ir enfrentando os obstáculos. E cada vez que a gente enfrenta um obstáculo, com otimismo, com vontade, com fé, com amor, com humildade, esse obstáculo vai ficando cada vez menor, cada vez mais insignificante. E cada vez vem obstáculos maiores, mas você está preparado para aquilo. Você já está com o seu espírito pronto para enfrentar todos os obstáculos. E quando você realmente vencer, volta para ajudar o amigo, né? Então, gente, era isso que eu trouxe. Espero que eu possa ter ajudado alguém com essas poucas palavras. Mas a historinha é muito mais interessante do que